Me ajuda aí? Aê! Aleluia, graça e a paz a todos. Amém? Quantos já sentiram a presença de Deus aí? Dá um amém bem alto. Foi um pouquinho aí de gente, né? Mas, gente, em algumas vezes aí eu já tive a oportunidade de pregar e eu já falei que a presença de Deus ela não se limita a tempo e espaço geográfico. Ela está em todos os cantos. Então, muitas vezes, no momento de adoração, no momento de louvor, tem pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus. E por não sentir a presença de Deus, isso não quer dizer que Ele não esteja no lugar. Ele sempre está à espera do adorador, pois Ele anseia e espera por aqueles verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Então, se muitas vezes no louvor você não conseguir sentir a presença de Deus, procure a ajuda que você está precisando. Porque no momento do louvor é um momento em que nós nos preparamos para ouvir a palavra dele. Então a gente entrega tudo que a gente tem nas mãos deles, a gente quebranta o nosso coração para estar sensível a receber a palavra do Senhor. Se no momento do louvor você não foi sensível ao Espírito, por que na palavra você vai dar atenção? Geralmente essas pessoas que não sentem ou não buscam viver um momento de louvor ali agradável, cheio da presença, elas não conseguem se concentrar na palavra. E a gente pode pregar o que for aqui na frente, ela não consegue se concentrar, porque o coração dela não está voltado a cultuar, está voltado às coisas que estão lá fora. E eu digo isso porque, em muitas vezes eu também já passei por isso, e ainda passo, porque às vezes o problema que a gente tem no nosso cotidiano, às vezes acaba tirando a nossa atenção para com Deus, através de distrações. E isso não é só com você, isso é comigo, mas a gente tem que vigiar dia e noite, porque isso é trabalhar do inimigo. O inimigo ele tende a distrair a igreja do Senhor. Então, o momento do louvor ele é crucial para mim e para a tua vida, para que a gente esteja atentos a tudo que vai ser ministrado e concentrados naquilo que já começou. Então, a partir do momento que o culto iniciou, não é mais momento para distração, para brincadeira, para as coisas que nós deixamos lá do portão para fora. Porque a partir do momento que a gente entra aqui e começa a cultuar a Deus, esse momento é dele. Amém? Então vamos agora para a palavra de hoje. Eu queria que vocês, com suas Bíblias aí, pudessem abrir ela no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Beleza? Quem for encontrando aí, vai dando um glória a Deus aí, vai agitando esse lugar aí com o que você tem. Se o que você tem aí é glória para dar, dá glória a Deus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Na verdade, quem perdeu aí o Congresso de Jovens, eu vou dar mais ou menos uma continuada no que eu tinha começado. E no Congresso de Jovens, eu ministrei sobre Paulo, sobre Saulo e todos os acontecimentos que aconteceram. Não todos, né, mas resumidamente, a sua trajetória como apóstolo. E antes, como perseguidor da igreja. E antes, quando Paulo, ainda Saulo de Tarso, ele presenciou e provavelmente se agradou de um momento terrível para a igreja, que foi a morte de Estevão, onde Estevão foi apedrejado e naquela ocasião ainda Saulo, um perseguidor, vamos dizer, militante dos romanos também, dos romanos não, lá dos judeus, e ele vivia um momento em que ele estava à busca daqueles que pregavam sobre o Jesus Cristo, o Nazareno. E Estevão era uma dessas pessoas. Estevão era um homem que não só pregou, mas ele morreu pregando o Evangelho de Deus. E quando ele morre, até eu citei no PG, né?
que é um lugar onde a gente aprende muito PG. Se você não participa do PG, que pena, você pode ainda participar. Você tem chance de participar. Nós temos PG e você pode estar participando de um. E lá a gente aprende muitas coisas. E eu falei um pouco sobre Estevão. Estevão foi um cara incrível que ele não simplesmente falava sobre Jesus Cristo, sobre as coisas que haviam acontecido, sobre o que ia de acontecer. Mas, mesmo em momento que ele estava morrendo, ele olha para os céus e ele ora pelas pessoas. E ele repete o que Cristo falou antes de morrer. E ele diz: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, né? Então a Bíblia ela é cheia de coisas lindas e extraordinárias, que nós como mimizentos, muitas vezes acontece poucas coisas na nossa vida e a gente já começa a querer procurar culpado, a gente já começa a se vitimizar, e sendo que muitas pessoas fizeram tantos sacrifícios para que a gente pudesse ter acesso à nossa Bíblia online também, à nossa Bíblia impressa em papel, mas foi muitas lutas, muitas batalhas que eles sofreram para que hoje a gente pudesse estar aqui junto, reunido, num lugar tranquilo, sem poder passar por muitos massacres, sem ter episódios de passar ali num coliseu, sendo atacado por leões. E mesmo assim a gente tende a falhar e se vitimizar, porque a gente acha que é peso demais, e a gente não consegue suportar simplesmente, fulano, eu não gosto de fulano de tal. A gente já começa a querer afastar da igreja, porque ouve que uma pessoa falou mal de você, ou porque talvez nem falou, mas não gosta de você. Então, pelo pequeno fato, a gente começa a deixar que a nossa fé venha a se diminuir. Mas a gente teve o exemplo de Estevão, que nos traz um ânimo, um renovo e uma reflexão. Realmente, será que eu estou sendo um cristão que prega realmente o cristianismo? Ou se eu estou sendo simplesmente mais um dos que fizeram um movimento revolucionário? A gente não pode ser somente aquelas pessoas que trouxeram um novo testamento, que pregam um novo testamento, mas uma pessoa que também vive o Novo Testamento. O Novo Testamento é repleto de palavras que se referem a amor. E amar os outros é complicado. Amém? Até às vezes para a gente amar nós mesmos é complicado. Então, eu vou pregar não sobre Estevão, foi só para deixar você aí mais um pouquinho prestando atenção, porque eu sei que queria prestar atenção na história, mas a gente hoje vai ministrar sobre Filipe e o etíope, mais conhecido como eunuco. Amém? Então vamos ler a nossa Bíblia aí. Deixa eu ver aqui logo, viu? Calma-se. Que eu pedi meu versículo aqui, viu? Amém? Achei. E eu tenho um tema para essa mensagem. Eu queria que você repetisse comigo o nome desse tema. Seja evangelista. Agora vamos falar mais alto, porque você já aprendeu. Seja um verdadeiro evangelista. Amém? Nós vamos ouvir só um pouco sobre Filipe. E Filipe, ele foi um grande evangelista, um grande diácono, um grande evangelista na casa para o seu povo naquela época. E com a história de Filipe, a gente vai ver que tem alguns pontos na nossa vida, para o nosso tempo hoje, que a gente tem que colocar em prática. E eu, analisando a história, separei 3 pontos para a gente, não ponto para a gente esmiuçar, mas pronto para a gente ser melhorado nessa parte. Talvez você esteja sendo um desses pontos, mas talvez não. Se você está sendo, glória a Deus, mas se você não está sendo, vamos passar a ser. Que Deus fala com a tua igreja através da palavra. Então vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te damos graça, te damos todo o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por cada momento que o Senhor tem nos conduzido, Senhor.
por tudo que o Senhor tem feito pela tua igreja, Senhor. Então nessa noite, mais uma vez eu te peço, Senhor Deus poderoso, que o Senhor me use como canal de bênção para falar com a tua igreja. Fala através de mim o que o povo precisa ouvir, Pai, e o que eu também preciso ouvir. Ministra no meu coração, Pai, tudo aquilo que o Senhor sabe que necessitamos nessa noite. Orienta, dá discernimento, dá direção, redireciona aqueles que se perderam. E que a tua palavra seja edificante na minha e na vida do meu irmão, Pai. Que ela venha penetrar em nosso coração e que a gente venha colocar tudo em prática, em prol do crescimento do teu reino, Pai, aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém? Então vamos lá. Vamos para o versículo 26. Amém? Antes de ler o capítulo 26, eu vou falar sobre Filipe. Filipe, um grande evangelista, ele estava ali em Samaria, e muitas pessoas, onde ele pregava, onde ele levava o evangelho, se você for ler a passagem, a gente não vai ler toda, mas se você for lá em sua casa, livro de Atos, capítulo 8, e ler ele todinho, tal, você vai ver que por onde Filipe passava, ele pregava o evangelho, pessoas eram curadas, coxos andavam, pessoas eram batizadas, pessoas se rendiam, e a cidade era transformada porque as pessoas reconheciam aquele evangelho e pegavam para ela aquele evangelho que Filipe pregava. E como um verdadeiro evangelista, ele passa por lugares fazendo com que as pessoas conheçam o Deus a quem ele serve. E ele fala daquilo que ele entende e daquilo que ele ouviu, daquilo que ele estudou, daquilo que ele vive para as pessoas. E um verdadeiro evangelista, ele faz isso. Ele aprende, ele vive e ele ensina. O verdadeiro evangelista, ele não aprende e segura para si mesmo. E ele não aprende também e fica sem viver. O verdadeiro evangelista, ele aprende, ele começa a praticar o que aprendeu, aí depois ele vai ensinar o que aprendeu. E dentro dessa história a gente vai poder ver que o evangelho também é simples, mas que basta da nossa parte ter alguma disposição e também muita vontade. Porque um evangelista sem vontade, ele é meio evangelista, ele não é nem um evangelista, ele está ali, quase um evangelista. Porque quando a gente tem, mas a gente não tem vontade, a gente meio que não tem. Então vamos ler o capítulo 26, ou versículo 26, que diz: um anjo do Senhor disse a Filipe. Quem disse a Filipe? Um anjo do Senhor, estão atentos, né? Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E por enquanto é só isso. E agora nós estamos no primeiro ponto em que eu quero relatar aqui. Filipe estava lá pregando para as pessoas, multidões o procurava, né? Porque já sabiam os feitos que ele andava fazendo através do nome de Jesus. E ele escuta um anjo do Senhor falar com ele. Ele escuta um anjo do Senhor falar com ele. E nós vamos ler um pouco do versículo 7, que diz: ele se levantou e partiu. Então nosso primeiro ponto é: esteja sempre de prontidão. Amém? Primeiro ponto que nós podemos destacar: nós precisamos sempre estar de prontidão. Sabe, muitas vezes a gente escuta a voz de Deus através da palavra que o presbítero ministra, a Alberlan ministra aqui em cima, a Nalva, a galerinha que ministra aqui. A gente escuta a direção de Deus. A gente às vezes está em casa, a gente está lendo a Bíblia, Deus nos orienta, Deus fala com a gente. E a gente sempre faz o quê? Deixa para depois. O verdadeiro evangelista, ele sempre está de prontidão. Quando a gente escuta a voz de Deus, a gente não tem que deixar para depois. A pastora sempre dava um exemplo disso. Ela disse: não deixe para orar
quando você pode orar no momento. Se você deixar para orar depois, já não precisa mais nem orar. Porque eu tenho um exemplo disso, e o exemplo é eu aqui, que a pastora já deu umas puxadas de orelha em mim também. Antigamente, quando a gente sempre fez parte do grupo de líderes da igreja, e quando alguém pedia oração, quando eu estava muito ocupado, eu sempre, minha cabeça dizia: oxe, eu vou orar mais nada, eu estou ocupado aqui, tem um bocado de líder, já oraram aí, vai dar certo. Eu digo, minha oração vai ser ou mais um ou menos um, eu pensava dessa forma. E botavam no grupo de líderes: ora por tal pessoa, tal. Aí, eu nas minhas correrias, eu dizia: oxe, já tem um bocado de líderes, oxe, tem 10 minutos, eu acho que já não faz mais efeito não. Ficava nessa onda. Já tem 10 minutos que a mensagem chegou, então acho que não precisa mais orar não. Aí continuava, tal. Só que diferente de mim, um cara muito bom e esperto, era Filipe. Quando o anjo do Senhor fala a ele: sai, vai para a estrada que desce para o deserto, que sai de Jerusalém para Gaza. A palavra diz que ele, literalmente, levantou e seguiu. Gente, quando ele levanta e segue, ele automaticamente está abrindo mão das suas próprias vontades. Automaticamente ele poderia, como um grande evangelista, crescer o seu ego e dizer: oxe, eu vou para onde? Para o deserto, eu estou aqui, um bocado de pessoas me rodeando, me procurando, e coxos estão andando, pessoas estão sendo curadas, pessoas sendo batizadas. Ele podia engrandecer e dizer: eu sou um grande evangelista, as nações aqui, a cidade está sendo ganhada, então eu vou fazer o que no deserto? Mas Deus, quando quer fazer algo nas nossas vidas e usar nossas vidas, Ele não só quer usar a nossa vida com multidões, mas muitas vezes Ele pode querer nos usar para alcançar apenas uma pessoa. E isso, na vida de Filipe, ele foi seguindo o que o anjo lhe falou, o que o anjo do Senhor lhe falou. E ele vai para o deserto. Ou seja, estar de prontidão é um estado de você estar pronto para os desafios, estar pronto para cumprir talvez uma tarefa ou emergência, estar pronto para fazer o ID, apesar do que você esteja fazendo, parar no momento e seguir. Estar de prontidão é ser aquele cara proativo, aquela mulher proativa que não se limita a uma tarefa, mas exerce várias funções. Beleza? E nós vamos para o próximo ponto, que está bem ligado com o primeiro ponto, que diz: esteja sempre atentos. Porque muitas vezes nós podemos estar de prontidão, podemos ser um cara proativo, que a gente está sempre de prontidão, mas a gente não está atento. As coisas estão acontecendo ao nosso redor, pessoas se perdendo ao nosso redor, pessoas iniciando um vício ao nosso redor, pessoas precisando da nossa oração ao nosso redor. A gente está até pronto, a gente pode estar ali até de prontidão, mas a gente não está atento. E estar de prontidão não é muito, não consegue muitas coisas, porque um cara que tem prontidão, ele também tem que ter atenção. E a atenção, ela não só é simplesmente no ver, é também no sentir. Sabe, tem pessoas que falam no sexto sentido, mas nós não temos sexto sentido, a gente tem Espírito Santo. E Espírito Santo não é sexto sentido, é o único sentido. E a gente é guiado por um Espírito que muitas vezes, para a humanidade, ele ainda é maior do que o sexto sentido, porque a gente consegue ver aquilo que nem sexto sentido consegue ver. A gente consegue sentir, porque o Espírito Santo nos guia e nos direciona. E Filipe, quando recebe a direção e segue, nós vamos ler agora, continuar lendo, na verdade, 27 e 29. Ao 29, né? Que diz, né? E ele partiu. No caminho ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa sentou-se em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías.
E o Espírito do Senhor, diga aí, o Espírito do Senhor disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Ou seja, muitas vezes você pode estar até perto de alguém, e o Espírito Santo às vezes quer falar contigo, mas você não dá ouvido ao que o Espírito está falando. Você vê que Filipe, ele não só foi, mas ele ia atento à voz do Espírito. E ele andando no meio do deserto, tem uma carruagem lá próxima, e ele escuta a voz do Espírito, do anjo falando de novo. E ele faz o quê? Obedece a sua ordenança novamente. Porque um bom evangelista, ele sempre está pronto para obedecer a voz de Deus. E Filipe, corre para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Como os ouvidos atentos, ele não só ouviu a voz do anjo, do Espírito do Senhor, mas ele ouviu um homem que lia algo que ele, por percepção, viu que a pessoa não estava entendendo. Então, com os nossos olhos observadores, com nossos ouvidos bem afiados, nós, como bons evangelistas, nós temos que notar a necessidade da igreja, a necessidade das pessoas. Se a gente vê que a pessoa está com dificuldade em algo, a gente buscar ajudar ela em algo. E o nosso próximo ponto vai ser isso: seja um solucionador. A igreja é lugar da gente resolver BO, problema dos outros. Eu resolvo o seu problema, você ajuda a resolver o meu, a gente resolve o do irmão ali, e vamos nessa. Igreja é o lugar de pessoas doentes em busca de serem saradas. Todo dia a gente vai ter problema aqui para resolver, e vai aparecer muitos mais, porque é um lugar onde nós somos tratados. O Espírito Santo nos traz aqui para que a gente seja tratados e bem alimentados. Então nós precisamos ser solucionadores, porque pessoas que apontam e só diz os erros também é fácil, Mas buscar solucionar problemas não é para qualquer um, é para aqueles que estão focados no que quer. Então, como o tema do nosso congresso foi chamados para impactar, o chamado da igreja é impactar as pessoas. Mas o maior impacto, quando você faz com que a vida de uma pessoa seja transformada através da sua, sendo usado por Deus, o maior impacto é em você mesmo. Porque você vê que está tendo transformação. E quando você ajuda uma vida a ser transformada, a sua vida é transformada mais e mais. Quando você ora por cura numa pessoa, você também recebe cura. Quando você intercede por uma pessoa, você está intercedendo por a sua casa também, que os anjos vão lhe blindar. Então os problemas das pessoas, na verdade, ele se torna meu problema. Porque se eu não orar por ele, eu não vou estar cumprindo o meu dever. E orais um pelos outros. A Bíblia nos indica isso. A gente tem que orar, não simplesmente porque a gente conhece a pessoa, mas porque a gente entende que, a partir do momento em que a gente veio aqui à frente, recebeu o Senhor como nosso único Salvador, e nos batizamos, a gente trilhou um caminho sem volta. E a nossa escolha ali, quando a gente mergulha nas águas, é uma escolha em que a gente mesmo está afirmando: a partir desse momento, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir desse momento agora, é para ti, Senhor. Eu já vivi demais, eu já curti demais, agora eu quero viver só o que o Senhor tem para mim. Se para você não foi isso, sinto lhe dizer, foi mesmo sem você ter dito. Quando você desceu nas águas, você afirmou um compromisso com Deus, e agora não é mais você, mas é Ele que guia a tua vida. Amém? Então os problemas do Egito que as pessoas enfrentavam eram muitos, mas Deus escolheu uma pessoa para solucionar o problema delas.
o problema que talvez esteja com um vizinho ali seu, um primo seu, um parente seu, Deus talvez tenha te chamado para resolver esse problema, só que você está fugindo dele. Resolver o problema não significa você se colocar à frente dela, mas é você se posicionar à frente dela, dentro da sua casa mesmo, intercedendo por ela, dando uma ligadinha aí, como é que você está, se passa bem, como eu posso te ajudar, posso orar por você, como é que está a sua casa? Talvez a pessoa esteja passando até fome, necessidade dentro de casa, e você lá com sua mesa farta não ajuda um vizinho que está do lado, porque você não busca entender a necessidade dela. E o evangelista Filipe, ele entende a necessidade daquele homem naquele momento. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, mas ele reconheceu a necessidade. E esse homem, porventura, ele lia o livro, porém não compreendia o que ele lia. Porque muitas vezes na igreja também é dessa forma. Tem pessoas débeis na fé ainda, que novos na fé, na verdade, né, para bem entender, que muitas vezes não vão entender o que está lendo na Bíblia. Mas nós, com a vivência que a gente já tem, com as experiências que a gente já teve, a gente pode esclarecer aquilo para as pessoas. A gente pode dar um norte para ela, né? Dizer qual livro ela começar a ler, para ela poder compreender bem o que está nas Escrituras, para ela não ficar meio que perdida. E foi assim comigo no começo, talvez foi com você também, não entender muito a Bíblia, e a gente lê. Hoje, até hoje eu tenho uma dificuldade com livro de números danada. Mas Espírito Santo vai aí me guiando aí, vai dando direção, para eu poder entender, porque é muitos nomes, muita coisa para a gente poder discernir. E eu sei que há muitas pessoas necessitando de uma direção da gente, né? Como líderes, como irmãos. E meu papel, o seu papel é esse: direcionar as pessoas para o caminho que se deve andar. O meu papel é esse também. Amém? E o grande fato da gente cumprir o nosso papel, da gente estar em prontidão, da gente estar sempre atento, da gente buscar solucionar os problemas das pessoas. Quando a gente vive tudo isso, a gente alcança um nível de que nós não vivemos mais somente um natural da terra, mas nós começamos a viver um pouco do céu. Eu digo um pouco do céu porque aqui na terra nada se compara ao que está em por vir para nossas vidas. Então, quando a gente é proativo, quando a gente vive em prontidão, vive atento, soluciona os problemas das pessoas, faz aquilo que Deus quer e aquilo que apraz o seu espírito, a gente começa a viver um pouco do céu. E você vai ver lá na frente que Filipe orienta o eunuco, o etíope lá, e fala acerca de Jesus. E ele fala acerca de Jesus para aquele homem, e o homem compreende, e ele não só compreende, como instantaneamente, assim como Filipe obedeceu à voz do Espírito, instantaneamente ele diz: o que falta para me batizar? A água bem aqui pertinho, e aí? O que é que me falta? Sabe, tem muitas pessoas bem pertinho da gente que a gente acha que nem quer se batizar, nem quer entregar a sua vida a Jesus, mas a pessoa está aí dentro, está aí pulsando, precisando só do impulso, do impulsozinho, e a gente, como impulsionador, tem que dar esse up aí, empurrãozinho para os irmãos. E tem pessoas vivendo dessa forma, que está meio em dúvida, que está meio sem entender, como assim o Evangelho, quem é Cristo, como... E a gente podendo tirar essa dúvida da cabeça dela, para que ela realmente entenda que o Evangelho, ele não é esse templo aqui, que o Evangelho, ele se resume a Cristo lá na cruz. O Evangelho é o amor de Deus, é a salvação para a sua igreja, é a boa nova. E as pessoas ficam tanto na dúvida, não se entregam, porque ela acha que o Evangelho eita, agora eu vou ter que andar de paletó, agora eu vou ter que andar de gravata, agora que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo.
As pessoas atrelam o evangelho às doutrinas. É claro que nosso comportamento às vezes vai mudar, porque o posicionamento do cristão ele é diferente das pessoas mundanas. Mas o evangelho ele não é para pesar, mas ele é para aliviar. Quando a gente aceita o verdadeiro evangelho, a gente sente uma leveza. Problemas vêm, dificuldade vem, lutas vêm, mas o refrigério de Deus todos os dias nos renova. Por quê? Porque viver para Ele é isso. Viver para Ele é busca incansável, lutas, batalhas, vitórias mais do que batalhas. Mas com Ele você não vai ter derrota. Sabe? Você só vai ter derrota na sua vida quando você fazer igual Saul. Saul, enquanto estava com o Espírito de Deus, não tinha derrota, não tinha batalha que ele fosse derrotado. Mas quando o Espírito sai dele, nem ficar de pé o homem conseguia mais. Porque sobre ele não habitava mais o Espírito. Então ele está aberto a qualquer coisa. E o Espírito Santo, ele não habita em templo cheio. Primeiro, para você se encher do Espírito Santo, você tem que se esvaziar. E se esvaziar, ele é muito complicado. Porque se esvaziar não é se esvaziar simplesmente das coisas mundanas. É se esvaziar do seu próprio ego, do seu próprio querer, do seu próprio achar, do seu próprio modo de pensar. Então, como eu estava dizendo antes, ser e cumprir o nosso chamado e cumprir todas essas etapas que a gente falou, vai nos fazer viver um pedaço do céu, vai fazer nos viver coisas do céu na terra. E a partir do momento em que o eunuco é batizado, acontece uma coisa extraordinária que muitos já sabem o que foi. Mas eu vou ler para aqueles que não sabem o que foi que aconteceu. Quem não sabe o que aconteceu aí, levanta a mão. Rapaz, todo mundo sabe, é? Mas eu vou ler para você de novo também. Vai saber mais ainda, já sabe. Por que eu vou ler de novo? Diga aí. Porque é extraordinário. Amém? Versículo 39 do capítulo 8 diz: quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente, ou seja, de vez. Foi só o homem ser batizado, cumpriu-se a tarefa, saiu da multidão para alcançar uma alma. Saiu em meio às pessoas que já receberam as suas curas, para buscar aquele que ainda estava com dúvida no seu coração. E esse homem foi alcançado, foi batizado. Aí Deus diz: acabou sua missão aqui. E Deus leva para outro lugar. Mas agora ele não precisou caminhar no deserto. Deus o transfigurou ele para outro lugar. Sabe? Na terra isso humanamente acontece? Não acontece. Então ele está vivendo coisas sobrenaturais, coisas do céu aqui na terra. Então, cumprir o chamado de Deus vai nos fazer viver coisas extraordinárias e testemunhar em favor do reino as coisas que a gente vai viver. Porque testemunhar não é só dizer: gente, eu venci um câncer, gente, eu livrei do acidente, gente, através da minha vida uma multidão foi curada, eu pude fazer em nome do Senhor Jesus milagres. Isso também é testemunho e bem eficaz. Gente, tinha uma pessoa necessitada ali, eu orei, ela foi curada. Porque a gente acha que muitas vezes testemunho é só dizer miséria que aconteceu na nossa vida, que a gente precisou ser resgatado para depois a gente falar sobre aquilo que aconteceu. Mas testemunho também é quando você ora por uma pessoa e a pessoa se batiza e você diz: eu fiz parte daquilo e graças a Deus que Deus me usou para eu fazer isso aí. E Deus quer usar muitas pessoas aqui para salvar vidas, porque o chamado da gente é salvar vidas. O chamado de cada um é salvar vidas. Então,
Vamos mudar o nosso testemunho. Que seja um testemunho como o de Billy Graham. Que não precise acontecer tragédia nas nossas vidas para a gente poder testemunhar a favor de Deus. Mas que seja por benefício. Que seja algo que a gente faça que as pessoas sejam transformadas. É claro que seu testemunho de milagre lá que aconteceu na sua vida vai curar a vida de outras pessoas. Porque as pessoas vão se inspirar na sua fé. Mas mesmo assim, como o Novo Testamento não anulou o Antigo Testamento, uns testemunhos assim também alegram as pessoas e faz com que as pessoas queiram viver como você viveu. Quantos aqui não se inspiram em Billy Graham? Talvez não todos, porque nem muitas pessoas ouvem falar dele. Mas um grande avivalista como Billy Graham, aqueles verdadeiros evangelistas, quer viver como ele viveu, quer se inspirar na vida dele. Então que eu sirva de inspiração para as pessoas que vêm, a nova geração que vem aí, que eu sirva de inspiração para o meu filho, para a minha família, para os meus vizinhos. Bem, assim como o Felipe serviu de inspiração para outras pessoas e vai servir de inspiração até esse mundo, a gente parte dele, porque está escrito, e tudo que está aqui na Bíblia jamais se apagará, porque a palavra de Deus nunca passará. Céus e terra passarão, mas aquilo que foi escrito jamais será passado. Então ficou escrito para a eternidade. Então ele vai continuar fazendo diferença na vida das pessoas. Amém? E Filipe foi arrebatado repetidamente, e o eunuco não viu mais ele, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Ou seja, aquele coração duvidoso agora está um coração alegre. Mudança de estado. Quando a gente impacta na vida de uma pessoa, a gente traz um estado diferente para essa pessoa, e um estágio diferente também. Aquilo que havia interrogação, a interrogação foi arrancada e agora não há mais dúvida. Há uma certeza daquilo que ele quer para a vida dele. Porém, Filipe apareceu em Azoto. Diga aí para o seu irmão do seu lado, Azoto. E o que é Azoto, homem? Azoto é uma cidade. E indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pela qual passava. Eu vou ler esse versículo mais uma vez, que é para você ver como Deus é tão grande na vida da pessoa, daquele que realmente se dedica e vive aquilo que Deus o chamou. Felipe, antes de ir para o eunuco, ele estava fazendo o quê? Pregando, ministrando sobre as pessoas, liberando cura e batizando as pessoas em nome de Jesus Cristo. Depois ele vai para o eunuco, o batiza em nome de Jesus Cristo. Depois ele é arrebatado, é levado para outra cidade, indo para Cesareia. E ele faz o quê? Ele podia descansar num hotel, podia deitar, mas o que é que a palavra diz? E indo para Cesareia, ele prega a palavra por todo canto que ele passa. Ou seja, a grande frase final que Deus colocou no meu coração, no final desse estudo, eu coloquei aqui, eu vou ler para vocês, que isso diz bem e relata bem aquilo que Filipe viveu. E diz: nunca pare aquilo que você começou, pois o agir de Deus sempre acontece na vida dos que perseveram. Se você persevera, o agir de Deus vai acontecer na tua vida. E a tua vida, a tua casa, a tua família, todo mundo que vive ao seu redor, se você persevera, essas pessoas tudinho, elas vão viver o agir de Deus na tua vida. Porque quando você é cercado por pessoas e o agir de Deus acontece na sua vida, não impacta só a sua vida, impacta a sua redondeza também. Então nunca pare aquilo que você começou. Amém? Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé.
o Senhor, Ele, talvez porventura, Ele não usou esse momento para falar com multidões, mas talvez Ele pode ter usado esse momento para falar com apenas uma pessoa. Que essa pessoa não seja só eu, que Ele falou mais comigo que com vocês. Mas, se porventura você parou, estagnou o seu chamado como evangelista, e eu digo ser chamado como evangelista não é ser consagrado a evangelista, não é pertencer a uma liderança de igreja, mas o ser chamado evangelístico é você entender que você tem um papel aqui na terra. Então, se por acaso algum dia, ou por um momento você desviou a sua atenção e parou na caminhada, Deus está te chamando a trilhar aquilo que Ele começou contigo. Porque tudo que você começou, você não começou só. Você apenas parou no caminho e Deus está ali em pé, te esperando para que vocês comecem e dê um play ali naquilo que você apertou pause. E muitas vezes as coisas não estão acontecendo, não estão fluindo na tua vida, porque você talvez não entendeu que a sua chamada está pausada, você por acaso desistiu ou parou no meio do caminho. Então, Deus, Ele está falando com pessoas, e eu queria que a tua atenção não ficasse em mim, mas que você fechasse seus olhos e se concentrasse nele. Vamos estar atentos, em prontidão, como solucionadores. E eu queria que se alguém além de mim, né? Se alguém além de mim se sente que precisa realmente voltar a trilhar aquele caminho que Deus o escolheu para trilhar, se por acaso você ainda vive com dúvida, como o eunuco também, não sabe o que quer ainda, não entendeu o que Deus quer falar contigo. Porventura, se Deus falou com você, eu queria que você levantasse suas mãos, que nós como igreja vamos orar para você, e vamos orar por você, para que você possa trilhar o caminho novamente com o Senhor. O Senhor, Ele te aguarda, porque Ele não abandona nenhuma das suas ovelhas. Então, se você está se sentindo abandonado, se você parou e acha que tudo acabou, engano do inimigo para tragar a sua vida. Porque Deus nunca nos abandona. Pode a tua mãe te abandonar, mas jamais Ele esquecerá de você. Então, essas pessoas que levantaram a mão, se você não levantou é porque você está firme. Então você vai nos ajudar em oração. Continue toda a igreja com o olho fechado e nós vamos orar. Os intercessores aí atrás, interceda. Senhor Deus Pai amado, nós te apresentamos essas vidas, Senhor, que elas reconheceram e sentiram a tua voz no Espírito, Pai. Que o Senhor vá ao encontro delas, Senhor Deus poderoso, mostrando, Pai, dando direção, dando direcionamento na vida dela, Pai. Traz ela para o teu trilho novamente, Senhor. Faz com que ela permaneça firme, ó Pai, naquilo que o Senhor escolheu para a vida dela, Senhor Deus poderoso. Que se por acaso ela está em dúvida, Senhor, Pai, arranca toda a dúvida do seu espírito. Mostra para ela quem o Senhor é na vida dela, Pai. Dá coragem, dá ânimo, dá discernimento, dá forças, para que ela possa, ó Pai, atingir lugares onde pessoas precisam ser encontradas e impactadas pelo Teu Evangelho, Senhor. Faz com que elas sejam, Pai, evangelistas que impacte a vida daquelas pessoas que precisam, ó Pai, de cuidado, Senhor. Levanta elas, Senhor, como guerreiros
do teu reino. Guerreiros, ó Pai, que vêm saquear o inferno para alcançar vidas, ó Pai, que estão prestes a serem tragadas pelo inimigo, Senhor. Segura minha mão, eu sei. Reveste, Senhor, elas com tua armadura, Senhor. Armaduras que vêm do céu, não a armadura, ó Pai, de Saul, mas a armadura que o Senhor escolheu, que é o teu Espírito Santo, Pai. Faz com que essas pessoas, ó Pai, venham testemunhar a teu favor e venham inspirar gerações pós gerações, ó Pai. Que dentro da casa delas, Senhor, elas sejam como colunas, Senhor, que sustentam a tua casa e não deixem que ela venha a ser derrubada, Senhor. Que cada família representada, Senhor, venha ser, ó Pai, tocadas pelo teu Espírito Santo, pelo teu poder. Manifesta o teu amor, manifesta os teus cuidados. Faz com que elas sejam, Senhor Deus poderoso, totalmente dependentes de Ti, Senhor. E que elas possam viver, ó Pai, o agir do Senhor aqui na terra, Pai, sempre. Te amo, meu papai. Se você pode sentir a presença dele, se você pode sentir o mover do Senhor aqui nesse lugar, comece a agradecer, comece a dizer o quanto você é grato por Ele. Leva-me ao lugar. Sonda, Senhor, essas pessoas onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Leva em lugares, ó Pai, onde eu preciso estar. Leva em lugares, ó Pai, onde pessoas necessitam. Desfrutamos o e não preciso ir longe, porque eu sei que pessoas perto de mim precisam disso. Mostra-me, Senhor, fala ao meu espírito. E eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Você pode falar assim? Me chegou. Você pode orar comigo? Você pode orar comigo? Diga: Senhor Deus. Você pode orar comigo? Repita comigo bem alto. Diga: Senhor Deus, assim como o Senhor usou seu anjo para falar com Filipe, fala ao meu espírito, Pai. Mostra-me, Senhor, onde eu preciso ir. Abre os meus olhos espirituais. Abre os meus ouvidos, para que eu esteja sensível à voz do Teu Espírito, Pai. E que eu seja canal de bênção na vida do meu irmão, da minha irmã. Que eu seja um verdadeiro evangelista. E se você crê que Ele pode fazer isso, erga as suas mãos e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.